decidido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
você estiver sentindo a presença de Deus nesse lugar, você pode ficar de pé, pode aplaudir o Senhor, que isso foi para Ele. Glorifique o nome do Senhor, irmão. Adore o nome do Senhor. Tudo isso foi feito para Ele. Comece esse culto engrandecendo o nome do Senhor. Comece esse culto dizendo para Ele quanto você o ama, tudo que Ele representa para você, na sua vida. O que você veio fazer aqui nessa noite? Você veio adorar o Senhor, você veio para um culto de jovens, mas você veio para adorar o Senhor. Não poupe a sua adoração. Deixa eu te falar uma coisa, não poupe a sua adoração nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, não sei como está a sua lamparina. Esse é o tema desse culto de hoje. Minhas lamparinas estão acesas. Talvez você tenha entrado aqui com a sua apagada ou com pouco fogo, mas eu vou te falar um negócio, você vai sair daqui hoje incendiado. Você vai sair daqui hoje incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Comece a entregar o seu coração para a adoração. Comece a entregar o seu coração para a adoração. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Imagina você, eu quero fazer aqui o que eu fiz no culto da quinta-feira. Imagina você entrando na sala do trono de Deus. Imagine que você está diante do próprio Deus. Você vai olhar para um lado, você verá 24 anciãos prostrados. Você verá para outro lado, você olhará para outro lado e verá os anjos. E você vai olhar para o centro e verá o próprio Deus. E o que você vai fazer lá é declarar que Ele é santo. Santo, santo, santo. Ei, Ele está vindo para esse lugar. E Yeshua está vindo para essa igreja nessa noite. Ele quer se encontrar com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para adorar o Teu nome que é santo, para engrandecer, bendizer o Teu nome, Senhor. Nós consagramos ao Senhor, Pai, essa ministração que aconteceu aqui agora, Deus. Tudo é para o Senhor, Pai. Nós queremos sair daqui hoje com as nossas lamparinas acesas, incendiadas, transbordando de azeite, porque é o que faz a lamparina permanecer acesa, é o azeite, Senhor. Nós sabemos que o fogo é o Teu Espírito que dá, Deus. Mas nós precisamos, Pai, criar meios para esse fogo acontecer. Nós precisamos, Pai, tornar um ambiente favorável para que o Teu fogo venha, Senhor. E eu quero profetizar nessa noite aqui um ambiente de Atos 2. Todos seremos tomados pelo Teu Espírito e viveremos coisas grandiosas da Tua parte. Senhor, nós consagramos esse culto ao Senhor. Consagramos cada coração aqui nessa noite ao Senhor. Consagramos as nossas vidas ao Senhor. E te pedimos, fale conosco nessa noite, pois nós queremos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Continue nesse ambiente de adoração, meu irmão. Continue.
os meus erros. Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Tem uma versão que essa palavra candeias aí é lamparina, tá? Algumas versões está escrito lâmpadas, na minha aqui candeias, e tem uma versão que está escrito lamparina. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, através dessa mensagem, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Você já está careca de ouvir essa passagem. Em muitos contextos, tem muitos pregadores que pregam, já pregaram, vão continuar pregando, e ela nos traz muitos ensinamentos. O tema é minhas lamparinas estão acesas. Tem aí o tema, minha assistente ali de mídia, Eliana, pode colocar aí para mim, por favor, se você achar. Tá aí, tá? Uma fotinha aí. Minhas lamparinas estão acesas. Tá certo, gente? Eu sou péssimo de português, mas eu acho que tá. Queridos,
Jesus está sentado no Monte das Oliveiras ensinando aos seus discípulos. E isso nesse tempo, já vamos, aperta o cinto aí, já vamos começar. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que Jesus já teria problemas, porque ele está sentado. Se hoje as pessoas, elas resolveram apontar os pregadores, pastores, pregadores, evangelistas, pregadores que pregam de vez em quando assim, igual a mim, qualquer coisa é motivo para apontar um dedo para um pregador. Agora você imagina Jesus aqui sentado. Certamente nos dias de hoje ele já seria alvo de críticas, porque estava pregando sentado. Pois bem, Jesus estava sentado e ele gostava de pregar sentado. E ele está ensinando aos seus discípulos, e como a gente já sabe, ele ensinava muito através de parábolas. E ele vai contar, nesta parábola das 10 virgens, ele vai chamar a nossa atenção, ou a atenção de todos que lerem essa passagem, para um despertamento espiritual. Jesus está falando aqui de algo que assombra as igrejas nos dias de hoje, principalmente pós-pandemia: esfriamento espiritual. A prova disso, olha para o seu lado, olha quantas pessoas tem aqui. Não foi falta de convite, não foi falta de divulgação, não foi falta de nada. Sabe qual é o nome disso? Isso é uma leitura particular, tá? Esfriamento espiritual. É melhor ficar em casa do que ir lá no culto jovem. Aquele culto é muito barulhento, tem muita fumaça, muita luz, eu não vou lá. E Jesus quer chamar a atenção. E Paulo diz que todas as coisas que foram escritas para nosso exemplo, para o nosso ensinamento. Então não mudou nada. Alguém alguma vez disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então ela serve para nós também. E Jesus está querendo chamar a nossa atenção para a questão do esfriamento espiritual. Mas antes de mais nada, é importante nós entendermos, talvez você já saiba disso, talvez você, como eu disse, já esteja careca de saber disso, mas se você não sabe, eu quero gastar aqui uns minutinhos para te explicar o que era, o que representava isso. Jesus aqui ele contou a história do que era um casamento judaico. Antigamente os casamentos judaicos eram assim. Existia um ritual ou um rito no casamento judaico, bem diferente dos nossos dias. Nos dias de hoje, um casamento aí, se a pessoa tiver muito dinheiro, igual meu amigo Tiago está sentado ali, o casamento vai durar 3 dias. Mas naquele tempo o casamento durava 7 dias. Eram 7 dias de festa. 7 dias, minha pastora, de festa. Hoje dura algumas horas, né? Quem sabe até o dia amanhecer. Naquele tempo eram 7 dias. E também diferente dos dias de hoje, que hoje quando acaba o casamento, os noivos fazem o quê? Vão para sua lua de mel ou noite de núpcias. Você já viu, já foi em algum casamento que os noivos deixam a galera lá na festa e parte para... Estão ansiosos, né? Parte para a lua de mel? Pois é, isso acontece no nosso tempo. Pois lá naquele tempo era diferente. Quando os 7 dias de festa se acabavam, cada um ia para sua casa. Olha que agonia que esse povo vivia. E a noiva, quando ia para a casa dela, ela era acompanhada de 10 virgens. Não necessariamente 10. É porque aqui Jesus usou o número 10. Mas poderia ser mais, poderia ser menos. Mas elas iam acompanhando a noiva, elas iam banhar a noiva. Imagina, irmão, 7 dias de festa, né? Ela ia precisar de um banho. Naquele tempo eram usadas muitas especiarias. A noiva ficava mergulhada lá na banheira e as moças lá lavando as costas delas. Qual mulher que sonha com isso hoje aí? Ué, só a Natália? Meu Deus! Ficar numa banheira, gente esfregando suas costas, umas meninas esfregando suas costas, fazendo massagem nos seus pés. Olha que maravilha. Usando um monte de óleos de perfumados. E essas 10 virgens, elas levavam uma lamparina.
para que quando o noivo chegasse e fosse anunciado, como foi lido aqui, elas iam correr para a porta com as suas lamparinas e iam iluminar o caminho do noivo até o quarto, até a entrada da noiva. E quando o noivo entra, as 10 virgens também entram. Em nome de Jesus, limpa sua mente, não vai acontecer o que você está pensando. Existia ali um banquete nupcial. Antes do noivo ainda ter a intimidade com a noiva, existia ali um banquete para todo aquele pessoal. E o noivo costumava levar alguns amigos dele também, junto com ele. Lembrando que todas essas moças eram virgens. Quem sabe dali sairia um próximo casamento? Não sei, aí eu não sei, aí eu já estou conjecturando aqui. Mas enfim, isso aqui é real. O que Jesus quis contar é uma verdade. Ou melhor, o que ele contou, acontecia de fato esse casamento. Esses meninos são bons com essas luzes, né? Eles gostam de mexer nessas luzinhas, eu também gosto. A noiva aqui representa a igreja coletiva. O noivo, Jesus, que uma hora virá para buscar, para encontrar com a sua igreja. E as virgens, elas representam a igreja individual, somos eu e você, cada um de nós. E Jesus vai aqui chamar a atenção para a questão de que haviam 5 virgens prudentes, que estavam com as suas lamparinas abastecidas, e as outras 5 eram imprudentes ou insensatas, não tinham sensatez, descuidadas. Vê se você vai se identificar com isso ou conhece alguém assim. Sabe que o negócio é daquele jeito, sabe que vai acontecer, sabe que tem que estar com a lamparina acesa, cheia de azeite, mas fica deixando para depois. Depois eu me converto, depois eu entrego a vida para Jesus, depois eu vou para a igreja. Aí o noivo chegou. A parábola, na teologia, nós chamamos parábola de alegoria. Esse é o nome dado quando a gente estuda teologia. A parábola é uma alegoria. E a alegoria ou a parábola é uma história, é quando você cria um cenário para poder transmitir uma mensagem, transmitir uma ideia. E você há de convir comigo que é muito mais fácil aprender através de uma parábola do que você sentar e ouvir o que aquilo representa na verdade. Jesus era talentoso para isso. Quantas parábolas nós vemos na Bíblia? E é muito didático isso para nós fazermos com os nossos filhos. Você dá exemplos, você usar uma história real para poder criar esse cenário, para fazer o pastor entender o que eu estou querendo dizer, para fazer uma criança entender o que você está querendo dizer. Então isso é parábola, isso é alegoria. E no caso dessa parábola, como eu disse, Jesus querendo chamar a nossa atenção para um despertamento espiritual, ele vai dizer assim: gente, vigia. Olha só, eu cheguei, o noivo chegou e tinha gente que estava despreparado. Eu ouço dizer que Jesus está voltando desde que eu me entendo por gente. Mas eu nunca tinha entendido isso como eu passei a entender há 5 anos atrás. Quando eu entendi o que o Hugo falou aqui, o que Jesus fez por mim na cruz. Quando eu entendi o que pode acontecer, ou melhor, o que acontecerá com a minha alma, caso ele chegue e eu não esteja preparado. Na quinta-feira, quem estava aqui ouviu, e eu preciso compartilhar isso com você mais uma vez, com você que não estava aqui. A Natália veio aqui e deu um testemunho de um senhor, Sr. Francisco, né? Sr. Francisco, lá no hospital, 87 anos, estado de câncer terminal, não tinha mais o que fazer, ele estava ali, segundo a Natália, o que eles chamam de paliativo, só esperando a hora dele chegar. Só que esse paciente não era da Natália, era de um outro colega de serviço, porque lá é dividido, cada técnico de enfermagem tem 3 pacientes para tomar conta.
Só que diz a Natália que em um determinado tempo, passando em frente ao quarto, ela olhou para aquele senhor e ela sentiu algo diferente. O Espírito Santo de Deus, ela só foi entender isso depois, incomodou ela para que ela fosse até aquele senhor, muito fraquinho, quase não falando, o colega dela do lado, e ele não acredita em Deus. Ou melhor, não é que ele não chega a ser um ateu, mas ele fica perguntando para ela assim: mas se Deus isso, se Deus aquilo, por que isso acontece? Ele é uma pessoa que não acredita muito em Deus. E a Natália chegou ali do lado daquele senhor, cantou um pedaço de um louvor com ele, um trecho de um louvor, e a Natália segurou na mão dele, e ele muito fraquinho, ela perguntou para ele se ele acreditava que Jesus veio em carne, se ele recebia Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. E ele foi dizendo que sim, que acreditava, que recebia, mesmo muito fraquinho. O seu Francisco, aos 87 anos de idade, teve todas as suas vestes limpas, a sua lamparina abastecida de azeite, e 20 minutos depois ele foi encontrar com o noivo. Porque quando a gente fala o noivo voltar, pode ser que a gente vá se encontrar com ele, não necessariamente Jesus voltar. Talvez você não vai ter esse privilégio, nem eu acredito que não, né? Meu pastor acredita diferente, a gente até conversa sobre isso. São só, gente, pensamentos diferentes, tá? Não é uma discordância não. Eu acredito que Jesus não voltará na minha geração, eu acredito que Jesus voltará na geração dessa menina que está sentada aqui na frente, na geração da minha filha, Maria Eduarda. Se tiver mais alguma criancinha dessa idade aqui, o Theo que está sentado ali atrás, eu acho que esses verão, bem velhinhos, mas verão. Nós não teremos esse privilégio, mas enfim, o seu Francisco conseguiu limpar suas vestes, porque a noiva esperava o noivo de vestes brancas, ela era virgem. O seu Francisco recebeu ali um óleo, um azeite, uma chamazinha acendeu no coração dele, e ele foi recolhido. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, uma jovem de 20 anos chamada Carla não teve a oportunidade de encontrar com a Natália e nem com qualquer outra pessoa para poder ministrar para ela o plano da salvação. Em uma viagem de rotina, voltando de Itaperuna, muita água na pista, o carro derrapou, 3 pessoas dentro do carro, só ela estava sem cinto. E infelizmente, para a tristeza de uma família que eu conheço, a irmã dele, o irmão da menina estuda com meu filho. Essa menina não teve essa oportunidade. 20 anos de idade. Não sei se ela era uma pessoa, de repente ela era uma pessoa que andava com Deus, eu não o conheço. Eu estou só, como eu fiz na quinta-feira, tomando a história dela emprestado, para mostrar para você o que Jesus estava querendo dizer. Como estão as nossas vestes, se Ele chegar agora, ou se nós formos encontrar com Ele? Como estão as nossas lamparinas, se Ele chegar agora, ou se nós formos encontrar com Ele? Era isso que Jesus queria dizer. Vigiem, porque ninguém sabe o dia nem a hora. O que Jesus estava querendo dizer é: mantenham as suas vestes brancas e suas lamparinas acesas. Vestes brancas fala de santidade. Lâmpadas ou lamparinas acesas fala de um fogo que deve arder incessantemente. Incessantemente. Aqui, ó, dentro de mim e de você. Pense nisso, reflita nisso aí, agora, nesse momento. Imagina um senhor de 87 anos, que nos últimos 30 minutos de vida, teve oportunidade de limpar suas vestes sem se encontrar com o noivo. Porque o sangue de Jesus limpa tudo, amém? O sangue de Jesus limpa do pecado. O sangue de Jesus nos purifica de tudo, da nossa imundície. 87 anos, 30 minutos antes da morte. Por outro lado, a jovem não teve essa oportunidade. Foi num estalar de dedos, a vida dela foi ceifada. Pense nisso. Só existe uma forma do fogo arder incessantemente, e é você e eu alimentarmos ele.
alimentarmos o fogo. Mas você fala assim: Paulo, que fogo? Aonde está esse fogo? Onde eu acho esse fogo? Como eu mantenho esse fogo aceso? Como eu disse na hora da ministração, o fogo quem dá é o Espírito Santo, mas os meios para ele permanecer aceso somos nós que temos que providenciar, somos nós que temos que criar esse combustível para esse fogo permanecer aceso. Na hora da ministração eu citei aqui Atos 2, porque está anotado aqui no meu esboço, Atos 2. Eles estavam obedecendo uma ordem que Jesus havia dado, porque Jesus falou assim: eu vou, mas eu vou mandar alguém, um consolador. Então vocês fiquem no lugar que eu disser para vocês ficarem. Fiquem, permaneçam ali e aguardem. E vocês acham que eles aguardaram de braços cruzados? Vocês acham que eles foram para onde Jesus mandou, ordenou, e ficaram lá sentados, falando da vida dos outros? Você acha que eles ficaram lá sentados, mexendo no Instagram, no WhatsApp, na Netflix? Não ficaram não, irmão. Sabe o que eles ficaram fazendo? Orando, juntos. A Bíblia diz, em Atos 2, que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E eles estavam orando, e eles estavam buscando, quem sabe até jejuando. Mas quando nós olhamos para a nossa geração, para os dias de hoje, eu não estou falando só de jovens, eu estou falando de todos, de toda a igreja de Jesus. Quando nós olhamos, nós vemos uma igreja que não ora mais. Talvez você está pensando assim: Paulo, me dá licença, eu oro, amém. Faz igual aquela história do peixe: o que for a carne você come, você nutre o seu espírito. O que for espinha você joga fora. Não, isso aí não serve para mim. Mas nós estamos diante de uma geração que não jejua mais. Nós estamos diante de uma geração que não busca mais. Não busca mais. Não faz como eles fizeram. E o pior de tudo, nós estamos diante de uma geração que não obedece mais. É difícil. E é difícil mesmo. Pensa num negócio difícil, é obedecer. Você sabia de uma coisa? O diabo não quer que você obedeça a ele. Ele não quer que você sirva a ele. Ele quer que você desobedeça a Deus, porque o princípio dele é desobediência, o princípio dele é rebeldia. Então se você tão somente não estiver obedecendo a Deus, ele já está batendo palma para você. É só isso que ele quer. E é diante dessa geração que nós estamos, irmãos. Tem líderes de jovem aqui, tem gente que trabalha com jovem aqui: Tiago, Samila, Hugo, Liliane. E como eu disse, eu não estou falando só de jovem não. Pergunta para o pastor aqui como é difícil você convencer, ou você, na verdade não é convencer, porque quem convence é o Espírito, mas você mostrar para uma igreja que é necessário obedecer. Por isso que o fogo veio sobre eles, e a Bíblia diz que eles foram tomados, batizados, línguas repartidas como de fogo vieram sobre eles, e começaram a falar em línguas estranhas, e ali começou a igreja. Ali em Atos 2 começou a igreja. Nós queremos começar a igreja do nosso jeito. Nós queremos começar a igreja sem orar, sem jejuar, sem buscar. Não vamos chegar em lugar nenhum. Não vamos chegar em lugar nenhum. Nós precisamos fazer as coisas com os recursos que nós temos hoje. Tudo isso aqui é válido, já cansei de falar isso: iluminação, fumaça, faz tudo. Ah, mas isso aí é coisa do mundo, não era nem para estar dentro da igreja, então a gente não podia usar nem microfone. Eu acho isso uma ignorância danada, a pessoa falar isso. Mas da palavra nós não podemos esquecer. Esse princípio aqui não pode ser violado. O princípio da palavra de Deus. Alguém uma vez disse, um teólogo aí com um nome muito difícil, ele disse o seguinte: nós faremos tudo o que for necessário, menos pecar, para ganhar almas para Jesus. Tudo o que for necessário, menos pecar. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos voltar a buscar o fogo, e o fogo continua no mesmo lugar.
Sabe aonde? Altar. O fogo continua no altar. Antigamente os altares eram de pedra, eram construções, igual esse aqui. Eram templos, e lá dentro daquele templo tinha um altar. Nós lemos no Antigo Testamento homens de Deus que chegavam em determinados lugares, aí a Bíblia diz assim: construiu ali um altar ao Senhor. Era feito com pedras. Mas depois que Jesus morreu na cruz por mim e por você, e o véu se rasgou, o altar está aí, dentro de você e dentro de mim. Nós somos agora altares. Nós somos templos do Espírito Santo. Coloca para mim, por favor, Levítico 6:8. Nós vamos ler até o 13. Levítico 6, versículo 8. Para nós entendermos esse princípio lá no Antigo Testamento. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando, entenda isso, irmão, ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Isso aqui agora, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. O fogo não deve ser apagado. Irmão, o que acontece no nosso dia a dia para apagar o nosso fogo é incontável. São inúmeras coisas. É como alguém, você já teve a impressão que você está queimando, ardendo no espírito, e alguém chega em você com um extintor de incêndio? Não é nem com uma mangueira de água, não. Um extintor de incêndio para te apagar. E se você não tiver sabedoria, se você não vigiar, eu vou falar um negócio para você aqui. Deixa eu abrir meu coração para você. Não sei nem se eu posso falar isso, mas vou falar. Me guarda aí, Jesus. Gente, esses meninos que estavam tocando aqui, a Liliane e o Hugo, são de Bom Jesus. Se você não sabe, mas eu acredito que você saiba, da igreja presbiteriana. São amigos de longa data. Nem tão longa assim, não, 5 anos, mas parece que a gente se conhece há muito mais. Saíram de lá ontem. Foi 6h30, Gabriel, o ensaio começou? 18h30 o ensaio começou, ali no estúdio, ali embaixo. Eles saíram dali 9, quase 10 horas da noite. A Liliane e o Hugo saíram, aí a gente ficou lá recolhendo. Eles saíram umas 9h20, a gente saiu quase 10 horas da noite. Teve um momento do ensaio que o Maico falou assim: o olho do Hugo tá da cor da camisa dele. Ele estava com a camisa meio avermelhada, meio rosada assim, cansaço, mas estava ali. Trouxe a esposa dele, que nós convidamos para nos abençoar aqui. Você foi abençoado, eu tenho certeza que ela canta maravilhosamente bem. Eles ensaiaram. Lá é um calor, isso aqui está quente, imagina lá, é fechado, tem que ser tudo fechado por causa do barulho, é muito quente lá. Eles ensaiaram por mais de 3 horas, incansavelmente. Pensa num líder de louvor, já estou profetizando sobre a vida dele, enjoado. Gabriel, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. 3 horas, mais de 3 horas. Natália e eu fomos lá onde vende pano e compramos esse monte de pano e levamos na costureira e mandamos fazer a roupa dela, a roupa da Maria. E eu criei esse negócio aqui. Isso aqui foi uma invenção minha. Não foi invenção minha não, eu olhei na internet. Isso aqui é um vidro de azeitona, uma tampinha de detergente, uma tampinha de maionese. Isso aqui é uma panelinha de brinquedo que virou o fundo. E aqui dentro tem um negócio que você compra na internet lá, baratinho, R$15. Virou lamparina. Nós estamos programando esse culto há tempos, há dias, sonhando com mais um culto jovem, porque nós sonhamos com um culto jovem.
E eu confesso para você que no início eu tomei uma extintosada assim. Sabe aquele extintor que sai aquele tucho de incêndio? Porque eu falei, cadê a igreja do Senhor Jesus? Eu postei no grupo ontem, pedi para que a igreja viesse apoiar os jovens. Talvez todos tenham um compromisso hoje, amém. Mas quando o culto começou, é sempre assim, tá? Quando tem pouca gente, eu sempre tomo essa esfrega. Quando o culto começou, eu entendi o que o Senhor começou a fazer aqui nesse lugar. Quem veio aqui veio atrás de lenha para o altar. Quem veio aqui veio atrás de azeite para queimar. Quem veio aqui veio com a intenção de manter a chama acesa. Quem veio aqui veio com a intenção de limpar as vestes, porque a nossa veste sempre dá uma sujadinha, irmão. Mesmo que elas sejam brancas, tem gente que se joga no pecado mesmo, se joga na lama, suja a veste, tudo. Tem gente que até tira as vestes. Mas a gente está tentando, né? Todo dia caminhando um pouquinho. A santidade não é um lugar que você chega. A santidade é um lugar que todo dia você dá um passo em direção a ela. Todo dia você melhora um pouquinho. Todo dia você se torna mais santo. Mas não chegará o dia que você vai dizer assim, agora eu sou santo. Não é um lugar que a gente chega. É um passinho a cada dia. Hoje eu me tornei um pouquinho mais santo. Hoje aquela sujeirinha que eu sujei ontem eu não sujo mais. E foi isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos sujar a barrinha da nossa veste branca que está suja por alguma coisa, por algum pensamento impuro que você teve hoje, por alguma coisa que você falou e não deveria ter falado, por alguma coisa que os seus olhos olharam e não deveriam ter olhado. Nós viemos aqui para nos limpar e para sair cheio de azeite e para queimar. Se nós colocarmos fogo em uma lamparina, né? Isso aqui é uma imitação de uma lamparina, você já viu isso? Tem umas que é tipo a lâmpada do Aladim, assim. E elas têm um pavio. Se você coloca fogo no pavio, mas se não tiver azeite, se não tiver óleo ali dentro, vai pegar fogo? Vai, o pavio vai acender, mas ele não vai durar nada, ele não vai clarear nada, rapidamente ele vai se apagar. E essa é a realidade que eu vejo hoje, sabe? Tem pessoas que vêm aqui, queimam um pouquinho, mas quando sai ali fora, o mundo abafa aquele fogo. E eu não estou falando só de hoje, não. Estou falando de... E não estou falando só dessa igreja, não. Estou falando de outras igrejas por onde a gente passa. Pode perguntar o Tiago aí depois, pode perguntar o Hugo se não é assim. Vai na igreja e taca fogo e acende o fogo. E pega fogo no pavio. Quando sai ali fora, a primeira oferta do mundo, aquele fogo é apagado. Porque não tem azeite. Já ouviu falar em fogo de palha? Você já colocou fogo em palha para você ver o que acontece? Pior do que isso, se é que pode ser pior do que isso, tem lamparina que nem está acendendo mais. Nem está acendendo mais, nem pega fogo mais. Você pode colocar fogo nela, você de repente é uma lamparina acesa, e você tenta colocar fogo, mas não pega, não acende. Falta do combustível, falta do azeite, falta da presença de Deus, falta da busca. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Esse encontro que nós lemos ali na Bíblia, noivo, virgens e a noiva, fala de intimidade. Eu falei sobre isso na quinta-feira. Fala de uma intimidade, um relacionamento. E a palavra mostrou para nós que só vai participar desse relacionamento quem tiver com a lamparina acesa. Só vai entrar para a noite, no banquete nupcial, quem estiver com a lamparina acesa. As outras 5 ficaram do lado de fora. Lamparina apagada, sem fogo. Traz suas mãos para cá. Que o amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, por onde quer que vocês andarem. E todos digam, de novo, todos digam amém. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe.